Shalom Lekulan, Haverim, Haverot, bem-vindos ao nosso canal. E que Deus os abençoe. Canal Derek Ha-Haim. Derek Ha-Haim significa o caminho da vida. Se inscrevam em nosso canal, deixa o seu Havit, no hebraico é like, para que esse vídeo venha chegar a outras pessoas e principalmente para jovens. Porque a temática de hoje é uma temática muito importante, uma matemática muito séria e muito relevante para os dias atuais, principalmente na era das redes sociais, onde tudo é fácil, haverá o pecado estar assim diante de nós. Só você abrir a internet, as redes sociais, você passa na rua, enfim, onde nós passamos, haverá o pecado está diante de nós. E vamos falar sobre a masturbação. Um pecado que é quase que irreparável. Os nossos sábios dizem que dificilmente uma pessoa consegue fazer esse reparo, esse tikkun, dessa verá, desse pecado que é o pecado da masturbação. Inclusive, esse pecado tem separado casais, casamentos e destruído o psicológico de muitos jovens neste século XXI. E levado muitas pessoas à depressão. Por quê? A pessoa ela comete esse pecado, essa verá, e ela não consegue mais fazer tefilá, não consegue orar, porque o Yetzer Hará vai falar assim para essa pessoa: tu vai orar, você vai fazer tefilá, você vai rezar, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Então, é sobre isso que vamos falar. Eu vou falar sobre esse pecado gravíssimo à luz da Torá, do Tanar, do Neviim, da Brit Hadashah e dos nossos sábios do Talmud. E também vamos entrar aqui em áreas místicas. É o primeiro vídeo. O segundo vídeo eu vou falar como fazer teshuvá desse pecado. Como fazer tikkun, reparo, teshuvá, que é um retorno para Deus, as palavras, a palavra do Eterno, fazendo um reparo desse pecado. Eu quero ler Mateus capítulo 5, versículo 30, que diz assim, o Perek 5 e o Passuk 30 diz assim: e se a tua mão direita te fazer tropeçar, mão direita aqui traz alusão a Moraí Sefirot, da árvore da vida, Hesed, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o Sheol, ou para o Geinom, ou para o inferno. Palavras muito fortes de Yeshua. Isso aqui está no Novo Testamento. Os nossos sábios dizem que Yeshua, aqui no Perek 5, a partir do versículo 30, está abordando pecados cometidos com os olhos e com as mãos, no contexto de pensamentos lascívios e imoralidade sexual. Vamos abordar essa temática e falarmos sobre o que significa isso. É sabido que nós não podemos levar um passuk, um versículo da Bíblia, ao pé da letra. É óbvio que aqui, Yeshua e até os nossos sábios do Talmud vão dizer que não é para nós arrancarmos a nossa mão no sentido literal. Uma certa vez um pastor, ele já até faleceu, mas antes dele ser pastor, ele tinha um pecado que ele não conseguia se libertar, que era da cobiça. Ele não podia ver uma mulher na rua, que ele olhava para as mulheres. Então ele leu esse versículo de Yeshua, arranca os olhos, tal, e ele foi lá e passou super bonde nos olhos dele. Só que na verdade Deus ele queria que ele tapasse os olhos aqui da mente, a visão espiritual, para que não danificasse a visão espiritual dele concernente ao corpo. Que a pessoa, quando ela comete essa verá da cobiça com a mão, ela comete o pecado contra o corpo, né? E o apóstolo Paulo,
ele disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele é Beit HaRuach HaKodesh, ele é templo do Espírito Santo. E a linguagem aqui, arranque a mão, é uma linguagem de fato muito forte, que se refere à masturbação masculina, que é considerada um pecado no judaísmo, na Bíblia, na Torá. Principalmente hoje estamos, eu falei aqui no começo, na era das redes sociais, vários sites, né, de privacy, a pessoa vai lá e paga para ficar vendo coisas horríveis. Infelizmente, muitos jovens, não só jovens, não, adultos, têm caído nesse laço satânico, né, de Hasatan, que é o pecado pornografia, entrando no pecado da pornografia. Está escrito: a mão que constantemente toca os genitais, isso aqui é os sábios do Talmud, falando no tratado de Nidá, Nidá 2.1, tratado no Talmud. As mãos que constantemente tocam os genitais, no caso, um homem deve ser cortada. Também está escrito na Mishnah, no tratado de Nidá 2.1. Os nossos sábios dizem que, no caso de um homem, a mão que seja abaixo do umbigo deve ser cortada. Nidá 13.1, tratado do Talmud de Nidá 13.1. Quando é perguntado sobre perder uma parte do corpo, os nossos sábios, o Rabino Tarfon, respondeu: é preferível que a barriga seja dividida do que descer ao poço da destruição. Olha como ele está falando aqui, né, sobre esse pecado que é tão grave. E os nossos sábios logo comentam: obviamente, não devemos ir a todos os lugares cortando os nossos membros, a nossa mão, no caso. Porque isso não é literal, como eu falei aqui no começo. Os sábios estão fazendo um uso de linguagem hiperbólica que era necessária para enfatizar a serenidade desse pecado, dessa haverá, que é chamado de Hashatart Zerá, destruição de semente, ou seja, de sêmen. Isto é a ejaculação fora do lugar, né, originário da mulher, que eu não posso falar aqui a palavra aqui, ok? Vamos lá. De fato, a proibição é tão estrita que uma passagem do Talmud afirma que, no caso de um homem, a mão que chega abaixo do umbigo deve ser cortada. Nidá 13a não está se referindo aqui no sentido literal. Yosef, aqui está dizendo sobre José, filho de Jacó, ele se tornou um tzadik, uma pessoa justa, porque ele superou a tentação sexual com a esposa de Potifar, que está em Sefer Bereshit 39, 10 e 11, e Amós 2, 6. Porque está escrito que o tzadik é o aspecto de Yesod, do mundo, ele é o fundamento. Mishlei, Provérbios, capítulo 20, capítulo 10, melhor dizendo, e o versículo 25. Yesod é uma das sefirot, né, da árvore da vida, e isso está na Kabbalah. Agora, entrando aqui em uma área mística, a Mishnah e a Kabbalah consideram as relações sexuais proibidas como um assunto esotérico, juntamente com Maasei Bereshit e Maasei Merkavah. E um rabino pode ensinar sobre elas apenas para 2 estudantes ao mesmo tempo. Este assunto recebe o nome de Sitrei Arayot, os segredos das relações sexuais proibidas. Sitrei Arayot, os segredos das relações proibidas. Inclusive, isso aqui está no tratado de Hagigah 11b e na Mishnah Hagigah 2.1, comentário de Ramban sobre esse assunto. A Torá, ela ensina sobre o sexo kosher,
o sexo saudável. No tratado de Calar, que é noiva, é dito: Rabi diz, inflamando-se com ídolos, Sefer Yeshayahu, Isaías 57, 5. Quem se inflama para emitir sêmen em vão é considerado como animal. Assim como o animal não calcula suas ações, não tem conhecimento do que pode causar sua morte, e não tem parte no Olam Abá, no mundo vindouro, assim também ele é. Sobre Salomão, disse em sua sabedoria: quem sabe o espírito do homem, se ele vai para cima? Korelet, Eclesiastes 3:21. Isso alude às almas do tzadikim, que não se inflamam e emitem sêmen em vão. Olha só que interessante esse tratado. O espírito da besta, se ele desce para a terra, uma pergunta aqui que os nossos sábios estão perguntando, isso alude às almas dos rachaim, dos ímpios, que se inflamam e emitem sêmen em vão, ou seja, ejaculam, derramam sêmen em vão, sem nenhum propósito, ou seja, fora do casamento, enfim. E quem se inflama merece a morte, tanto aqui nesse mundo, no Olam Hazé, como no mundo vindouro. E quem se desperta é um renegado, como está escrito. O que ele fez foi muito mal aos olhos de Hashem. Gênesis 38, 7, fala sobre os filhos de Judá que cometeram esse pecado aí, o pecado de derramar sêmen em vão. O Zohar Sagrado, que é um livro místico da Torá, explica que não há pecado que contamine um homem com o pecado de desperdiçar esperma. E isso é que ele diz: vai Yershev, venha e veja, de todos os pecados que contaminam um homem neste mundo, o que mais contamina neste mundo e no Olam Abá, no mundo vindouro, é o derramar do seu sêmen em vão. Deixá-lo sair em vão pela mão ou perna traz impureza ao homem, como está escrito, pois você não é El, que tem prazer na maldade, mas o mal habitará com você. Sefer Tehilim 5:5, Salmos 5:5. Ele, portanto, não entra na cortina do santo bendito seja. Ele, ou seja, ele não entra no santuário. Ou contempla a presença de Ait Yomim, como é aprendido nos versos. Nem o mal habitará com você. E ele, o primogênito de Judá, ele era um perverso aos olhos de Hashem. Gênesis 38, 7. Ambos os versículos indicam que ele não contempla o rosto de Hashem, de Deus, ou seja, aquela pessoa que derrama sêmen em vão, ela não contempla o rosto de Hashem. Por isso está escrito: suas mãos estão cheias de sangue, refere-se a sêmen. E em Isaías 1:15, que se prefere deixar sêmen pela mão, que é semelhante a derramar sangue, ou seja, a pessoa que faz esse pecado, derramar sêmen, masturbação, é equivalente ao derramamento de sangue inocente. Olha só o estágio gravíssimo dessa haverá, desse pecado. E que é semelhante a derramar sangue. Feliz é a porção do homem que teme a Deus, que teme a Hashem, e é guardado do caminho do mal, e se purifica para ser culpado no temor do seu mestre. Então, aprendemos aqui sobre esse pecado que é muito grave, que é o pecado da masturbação. Resumindo aqui a primeira parte desse vídeo, no próximo vídeo vou falar sobre como a pessoa se arrepender desse pecado. Como a pessoa fazer tikkun, fazer teshuvá, teshuvá significa retorno, se arrepender.
Será um vídeo muito especial e você não pode perder. Mas eu quero finalizar aqui trazendo a alusão um homem justo. Na verdade, ele era um Hanavi, um profeta. Profeta Elishar Hanavi, profeta Eliseu. A sunamita, ela diz para seu marido: eu percebo que este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus, é um tzadik. Mas a Bíblia, o Tanar, não explica por que ele era um tzadik. Ah, mas ele era um profeta, ele fazia milagres, ele, enfim. Sim, ele era um tzadik. Mas por que Sunamita viu em Eliseu uma pessoa com um aspecto de um tzadik? Eu vou explicar para vocês. O Midrash nos ensinam que quando Elishar Hanavi foi convidado para se alimentar na casa de Sunamita, ele se alimentou na mesa com o esposo, né, de Sunamita, com o Sunamita, e também o seu companheiro, amigo, o seu discípulo, Geazi, também participou daquela refeição. Os nossos sábios ensinam que Eliseu, Sunamita preparou um quarto, uma cama, uma mesa, um candelabro, uma cadeira, para que Eliseu estudasse Torá, ficasse à vontade ali. E preparou também uma cama para Geazi. Pela manhã, quando o Sunamita vai arrumar a cama do Hanavi Elishar, profeta Eliseu, ela percebe que não há nenhum resíduo de sêmen no lençol da cama do profeta Eliseu. Pelo contrário, quando ela vai arrumar a cama de Geazi, ela percebeu resíduo de sêmen. Ou seja, ela percebeu que Geazi não era um homem justo. Ele tinha mais intenções com o Sunamita. Daqui os nossos sábios eles dizem o seguinte, que Sunamita tem mais percepção espiritual com os seus convidados do que o seu esposo. E ela percebeu que Geazi não era um tzadik, um homem de Deus. Por isso que ela falou, eu percebo que Elishar Hanavi é um santo homem de Deus. Porque, além dele respeitar Sunamita, ele não emitia, não derramava sêmen, no caso a masturbação, na casa de Sunamita. É um pecado muito grave, é um pecado muito sério, que tira a porção de uma pessoa no mundo vindouro. Então, o segundo vídeo será um vídeo de como a pessoa se livrar desse pecado, como ela sair fora desse pecado e como ela faz para fazer chuvar. Vai ser um vídeo muito importante e principalmente esse vídeo não é só para jovens, não, é para pessoas casadas, porque tem muitos homens que também são casados que estão nesse pecado e isso atrapalha a relação conjugal dele com sua esposa. E isso já até aprendi em sala de aula, a professora falando isso. Então vamos falar isso no próximo vídeo. Então muito cuidado com esse site de privacy, a pornografia está por aí, está solta por aí, levando muitos jovens à depressão, enfim, e atrapalha até um futuro relacionamento que o jovem pode casar. Vou ficando por aqui, deixa o seu like, o seu gostei, deixem aí seu comentário, deixe também sua crítica. Eu não tem nada a ver isso aí, Alberto, que você falou, não tem nada a ver. Lembrando que não é para você amputar a sua mão, não, tá? É para você amputar o pecado. Amputar no sentido espiritual. É melhor você amputar esse pecado agora, para que você venha ter parte no Olamabá, no mundo vindouro. Vou ficando por aqui e que o Eterno vos abençoe e até o próximo vídeo.